Prezados amigos, um prazer poder estar com vocês, mesmo que à distância. E nós vamos agora falar sobre uma técnica de reconstrução do osso alveolar, chamada reconstrução alveolar proteticamente guiada. É uma técnica de reconstrução com algumas vantagens, como não é necessário o uso de biomaterial, de enxerto, não é necessário membranas, não é necessário a abertura de retalhos. Então, vamos dar uma olhada nessa técnica. Tradicionalmente, a técnica de reconstrução mais utilizada em implantodontia é a reconstrução óssea guiada, ROG. Nessa técnica, após a remoção do dente, onde haja um defeito, né, no caso, à esquerda de vocês, um diagrama com um defeito ósseo vestibular, é descolado um retalho mucoperiostal para colocação de uma barreira de membrana, separando esse retalho do biomaterial de enxerto que está preenchendo o alvéolo nos diagramas das imagens centrais, 2 e 3. Então, aquela linha branca que a gente observa sobre o biomaterial de enxerto seria a barreira de membrana. Essa é a forma mais tradicional do tratamento de defeitos ósseos alveolares. Então, a reconstrução alveolar proteticamente guiada foi uma técnica idealizada para tratamento de alvéolos comprometidos, aqueles alvéolos com perda de uma ou mais paredes ósseas. A gente observa nesse exemplo, no corte oblíquo sagital desse premolar, que esse premolar não tem nenhum osso vestibular e praticamente pouco osso palatino. E o assoalho desse alvéolo é a cavidade, é a fossa nasal. Não tem como fazer um ganho ósseo ali. Como é que nós vamos regenerar esse alvéolo? Se for da maneira tradicional, teríamos que descolar um retalho, colocar o biomaterial, colocar a membrana, tracionar o retalho. Com a técnica da regeneração alveolar proteticamente guiada, o que nós fazemos? Nós fazemos uma moldagem da área. No modelo, fazemos a remoção do dente que vai ser removido. Após a remoção do dente, nós usamos esse modelo para confeccionar uma prótese adesiva imediata para aquela área. Só que essa prótese adesiva, ela tem uma característica. O modelo ele é preparado fazendo um desgaste de 3 milímetros subgengival, para que no laboratório essa extensão subgengival seja copiada e mantida. Então a provisória vai penetrar 3 milímetros no interior das margens gengivais do dente após a sua remoção. E desses 3 milímetros subgengivais, o milímetro central no consultório ele vai ser preparado para que se forme uma concavidade. Ou seja, a área subgengival da provisória tem a forma de uma ampulheta. Então, essa concavidade é no milímetro intermediário da área subgengival. Então, após a extração, a provisória é posicionada e de 45 em 45 dias a provisória é removida e a porção mais apical daqueles 3 milímetros, ela vai sendo desgastada, tanto no sentido vestíbulo lingual, mesiodistal e ápico coronal. Ela vai sendo progressivamente desgastada. Então, nós vamos removendo a provisória para promover aqueles desgastes e resultado final. Numa área onde nós não tínhamos osso vestibular, tínhamos uma fina porção palatina, do osso palatina, só no terço apical, nós conseguimos regenerar um alvéolo com uma altura de 6,5 milímetros praticamente,
com uma espessura na crista de 6,37, onde foi possível, com o auxílio de um osteótomo, como temos na imagem central, instalar um implante cônico com as dimensões de 4,3 por 8, com um torque de ancoragem de 50 newtons, e ao mesmo tempo colocar um cicatrizador de 3 milímetros. Então nós temos aqui outro caso, um incisivo central superior direito perdido, feita a moldagem. Antes de fazer a extração do dente no modelo, com uma lapiseira de ponta fina, 0,5, nós marcamos a margem gengival para, na remoção do dente no modelo, não tocarmos naquela margem gengival do modelo, que tem que ser respeitada, preservada. Então, removemos o dente, como está à esquerda de vocês. Preparamos aquele nicho de 3 milímetros subgengival no modelo, enviamos para o laboratório, solicitamos a confecção de uma prótese adesiva, naqueles 3 milímetros que vão ficar posicionados subgengivalmente. O milímetro intermediário é desgastado no consultório por nós para fazer uma concavidade e a prótese é instalada. Prótese instalada, nós vamos aguardar, vamos remover de 45 em 45 dias para desgastar a porção mais apical da provisória nos sentidos que eu falei. Principalmente, quem nos guia são as áreas, após a remoção da provisória, fazendo uma observação por oclusal, as áreas mais avermelhadas da crista mucosa. Essa área que deve ser desgastada, principalmente. E a gente observa, numa sequência, 3 meses, agora 4 meses, a gente observa que ainda tem bastante área avermelhada. Os desgastes vão sendo feitos para permitir o crescimento da mucosa no lugar onde o provisório ocupava o espaço. E a gente vê aqui, à direita, uma vista oclusal após 6 meses, onde eu não tenho aquela área avermelhada intensa, né? Bem, então, após 6 meses, nós fazemos a instalação do implante. À esquerda de vocês, o paciente está anestesiado, a sonda parou no topo da crista óssea. Então, a gente observa pelas marcações que a sonda parou 3 milímetros acima da crista óssea. Então, onde nós tínhamos inicialmente um rebordo com uma altura de 11,9, que terminava no ápice do incisivo, e se nós instalássemos o implante nessa posição, consequentemente nós ficaríamos com uma coroa no sentido cérvico-incisal muito grande, nós conseguimos, através da regeneração alveolar proteticamente guiada, transformar esse rebordo numa altura de 15 milímetros, com uma espessura no topo da crista de 5 milímetros,27. Nós conseguimos fazer um ganho coronal com uma espessura considerável para esse caso. Fiz a instalação do implante instalado, aguardamos 6 meses, a gente observa que existe uma perda de volume vestibular, e nós vamos recuperar esse volume vestibular fazendo um enxerto de tecido conjuntivo. Nós fizemos um envelope vestibular com um bisturi angulado, muito utilizado pelo grupo do implante Pério em São Paulo, pelo Paulo, pelo Robert, pelo Jolie. Removi o conjuntivo do palato. Posicionei o conjuntivo nesse envelope vestibular, estabilizado com suturas. E depois de 3 meses, a gente observa o contorno vestibular, a recuperação daquele contorno e uma vista vestibular do caso tratado. Um outro caso, com uma perda óssea associada a um incisivo central, uma perda óssea considerável. A gente observa à esquerda um arroxeado na mucosa. A gente observa no corte à esquerda, no corte oblíquo sagital, uma extensa área de perda óssea associada àquela raiz. No corte axial, a gente observa também uma lesão muito extensa. Feita a remoção do dente com um periótomo
nós observamos a presença de biofilme na superfície da raiz, provisória já estava pronta previamente, o milímetro intermediário ainda foi preparado, a provisória foi posicionada, cimentada. Após 2 meses ocorreu um pouquinho de recessão da mucosa. Nas áreas de recessão, normalmente nós fazemos um desgaste para diminuir o volume. Quando nós diminuímos o volume, a mucosa tende a descer. Então, após 2 meses, a provisória foi removida, inclusive essa provisória foi trocada, fraturou um pouquinho a haste, o elemento de retenção que se apoiava no 21, como a gente observa à esquerda nessa imagem. E após 12 meses, a gente observa um bonito contorno da mucosa por vestibular, à direita, e um rebordo, onde nós praticamente não tínhamos osso, tínhamos uma grande lesão. Nós temos uma altura de quase 22 milímetros, com uma espessura na crista de quase 5 milímetros, onde nós tínhamos aquela lesão periapical muito grande. Então, quais são os fundamentos biológicos da técnica da reconstrução alveolar proteticamente guiada? É porque quando nós pensamos na formação óssea após uma extração convencional, exodontia, muitas vezes a gente, quando recebe o paciente para fazer a remoção da sutura, e quando vai remover a sutura, quando nós olhamos para a parte interna do alvéolo, muitas vezes observamos aquele alvéolo vazio, né? Então, isso é um sinal claro de que não houve um crescimento de tecido no interior do alvéolo. O que deve ter causado isso? Será que os vasos sanguíneos falharam em crescer para o interior do tecido? Pode ser. Por falta de estabilidade do coágulo? Provavelmente. Uma vez que numa extração convencional, nada mantém o coágulo em posição. Nós temos aqueles bordos dos retalhos que praticamente não coaptam. Isso também favorece a contaminação bacteriana no interior do alvéolo. E isso tudo acaba favorecendo o crescimento de um tecido com alta capacidade de proliferação para o interior do alvéolo. Temos que lembrar que o tecido epitelial, principalmente, em seguida o tecido conjuntivo, eles se proliferam muito mais rapidamente do que o tecido ósseo. Então, a condição de uma extração convencional favorece o crescimento de tecido fibroso para o interior do alvéolo. Outra coisa, outro aspecto importante nos procedimentos de extração convencional, principalmente para os casos onde existem defeitos ósseos, como esse à esquerda, onde falta o osso vestibular, nós temos que lembrar que, após a exodontia, a própria sutura promove o colabamento do espaço que antes era ocupado pela raiz do elemento dentário. E nós todos sabemos que, para que ocorra regeneração, um dos aspectos mais importantes é a manutenção do espaço a ser regenerado. E a sutura colaba esse espaço, comumente. Nós temos uma perda volumétrica normalmente associada a uma extração simples, né? Já a técnica da reconstrução alveolar proteticamente guiada, aquela extensão subgengival da provisória de 3 milímetros, ela impede que a mucosa da área que não tenha a parede óssea presente, ela impede que essa mucosa colabe, fechando o defeito. Então nós vamos ver agora uma sequência de como fica o coágulo durante as diferentes fases da reconstrução alveolar proteticamente guiada. Então aqui, o primeiro dia, após a exodontia, aqui nós observamos uma vista oclusal da área que está sendo regenerada 45 dias após a exodontia. E o que nós observamos nessa vista oclusal? Nós observamos um tecido vivo, extremamente diferente do que se observa 7 dias após uma exodontia convencional. Com 3 meses, na mesmo paciente, o aspecto avermelhado de um tecido vivo.
ainda em diferenciação. 4 meses, tecido avermelhado, né, vivo, né, diferente de um coágulo de uma área de extração, em que normalmente nós não temos coaptação das margens. Isso quando, após uma extração convencional, além de nós termos um crescimento bacteriano, podemos ter um acesso maior do crescimento bacteriano, eventualmente até restos de comida podem ser encontrados dentro de um alvéolo após uma exodontia convencional. E após 6 meses, fazendo a sequência de desgaste da provisória, a gente observa já um tecido conjuntivo queratinizado, revestindo a área que teve o osso regenerado. E a sonda batendo e parando 3 milímetros além da mucosa. Então essa mucosa tem uma espessura de 3 milímetros. E por que fazer a concavidade no milímetro intermediário daquela provisória? Justamente porque a mucosa mastigatória, né, nesse caso aqui a gengiva inserida, ela tende a crescer em áreas de concavidade. Então nós observamos alguns molares nessas imagens com envolvimento de furca grau 1 inicial, em que o contorno gengival não é parabólico. Bem na área da entrada da furca, a mucosa cresceu e ocupou aquele espaço. E é o que ocorre quando nós posicionamos a provisória, a mucosa cresce naquela concavidade subgengival, formando um anel ou ring mucoso. Então, essa seria uma sequência de desgastes da provisória e um cuidado que é importante. Nós observamos no diagrama da figura 1 que aquela concavidade da provisória ficou ligeiramente exposta. O paciente é marcado para o controle após 1 semana. Normalmente, como está na figura do dia 7, a mucosa tem que cobrir completamente aquela concavidade. Eventualmente, se após 1 semana a mucosa não cobriu a concavidade, a provisória tem que ser removida e ela tem que ser desgastada no sentido vestíbulo palatino, de forma a permitir o crescimento da mucosa e o fechamento completo da área da concavidade. E nós temos que aguardar 6 meses para fazer a instalação do implante. Então, é importante também que a preparação dessa concavidade seja feita no consultório pelo dentista, para que o posicionamento exato no milímetro intermediário da área subgengival seja feito pelo dentista. É extremamente importante que a provisória esteja polida e totalmente arredondada. Nunca se deve utilizar pônticos ovoides nessa técnica, porque o pôntico ovoide não dá estabilidade à margem mucosa e tende a causar retração. Então é muito perigoso a utilização de pônticos ovoides nessa técnica. Vou mostrar um caso feito pelo professor Luiz Dantas. O professor Luiz Dantas e eu temos trabalhado muito nessa técnica. Então, um caso em que ele fez o tratamento da região do 11 nesse paciente. No canto superior direito, nós observamos a imagem tomográfica, observamos que não há nenhum osso vestibular. Foi feita a extração, colocação da provisória com concavidade. Nós observamos na instalação que a área da concavidade por vestibular ficou ligeiramente exposta. E seguindo a sequência de desgastes, após 6 meses, nós temos o resultado final. Então, à direita, temos a tomografia final e à esquerda, a tomografia inicial. Nós observamos a efetividade da técnica na regeneração óssea alveolar com o resultado da tomografia final. Um outro caso, também feito pelo professor Luiz Dantas, um incisivo central direito, sem osso vestibular, inclusive com uma fístula já expondo, inclusive o ápice da raiz desse incisivo. Foi feita a extração, havia uma trinca longitudinal na raiz.
Foi utilizado a técnica do provisório para promover a regeneração alveolar. Essa provisória foi sendo removida progressivamente para fazer o desgaste da sua porção apical. Uma imagem após 2 meses, a gente observa um tecido bastante avermelhado na área onde foi feita a extração. E após 6 meses, a área está avermelhada? Sim, mas nesse caso a área ficou mais avermelhada na mesial e na distal porque a provisória ficou assentada um pouco além no sentido apical. 8 meses, tomografia, nós observamos na imagem central superior a formação óssea alcançada. Na porção inferior, já após a instalação do implante, a colocação de um pilar de zircônia e a vista oclusal do rebordo. Nós observamos a preservação do contorno ósseo vestibular nessas vistas oclusais no canto inferior direito. O elemento 21, ele apresentava desde o início do tratamento uma ligeira recessão da margem vestibular, onde foi feito um enxerto de tecido conjuntivo, e o resultado final, onde nós temos aqui um controle de 3 anos e a imagem tomográfica mostrando então a completa regeneração óssea vestibular alcançada pela reconstrução alveolar proteticamente guiada. Controle agora do mesmo caso, um controle de 7 anos. A gente observa na imagem esquerda a preservação da altura da margem gengival em comparação com o dente contralateral e nessa vista oclusal a preservação do contorno, do envelope ósseo da maxila. Aqui nós temos resultados preliminares de um estudo clínico prospectivo que nós estamos desenvolvendo, e nós temos embaixo, na penúltima linha da tabela, em vermelho, o valor de 7,1 milímetros para ganho médio de altura óssea e, em vermelho, à direita, o ganho médio em espessura óssea vestíbulo-palatina no topo do rebordo. Então, resultados bastante significativos para qualquer técnica de ganho ósseo. 7,1 de ganho vertical e 5,5 de ganho horizontal no topo da crista do rebordo. Então, quais são, na verdade, as vantagens da regeneração alveolar proteticamente guiada? As vantagens são a eliminação do uso de retalhos, o que gera para o paciente mais conforto, menor morbidade e diminui o risco da presença de cicatrizes em alguns pacientes. Como não há necessidade de se fazer manipulação tecidual, tracionamento de retalho, nós preservamos a posição da margem gengival original do paciente, da linha mucogengival, e nós não manipulamos as papilas interdentais, evitando o risco de perda das mesmas. Além disso, nós promovemos a regeneração óssea alveolar sem ter a necessidade do uso de enxertos ósseos ou barreiras de membrana. Além disso, e em função disso, nós temos uma diminuição dos custos, temos um procedimento que tecnicamente é mais simples do que a experiência cirúrgica, descolamento de retalho, tracionamento de retalho, técnicas cirúrgicas. Nós temos um procedimento mais simples, que é a confecção de uma prótese adesiva, com algumas características especiais. E, por se tratar de fazer um provisório, de uma maneira geral, para o dentista, se torna um procedimento mais simples. Não para o especialista em cirurgia, implantodontia ou periodontia, mas para o dentista clínico é um procedimento mais simples. Como vantagem, cito ainda um ganho médio em altura óssea de 7 milímetros, um ganho médio em espessura vestíbulo-lingual no topo do rebordo de 5,5 milímetros,
mais do que meio centímetro, sem enxerto, sem membrana e sem retalho. Essa técnica ela foi descrita mais detalhadamente no capítulo número 1 do livro publicado em 2013. Né? E a mensagem que eu gostaria de deixar para os colegas é que o melhor plano de tratamento é tratar o próximo como a si mesmo. Amigos, até breve.